Vinícius, queria chamar o Vinícius aqui para o palco. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Eu sou o João Marim, sócio da MZ, e eu estou com o Vinícius aqui no palco. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Vinícius. Muito bom dia a todas e todos. Meu nome é Vinícius, eu sou responsável pela criação de novos índices na B3. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando sobre uma temática que me brilha os olhos, que é a temática de índices. E queria parabenizar a MZ Group pelo evento muito legal. Estou muito animado pelos debates que tem por vir. Legal, Vinícius. Eu queria começar com uma pergunta que, assim, todo mundo sabe mais ou menos o que é o índice, que é o conjunto de ações, que isso se precifica, mas você pode explicar um pouco como que isso se dá, como que vocês estruturam, como que vocês escolhem as ações, e até operacionalmente mesmo isso? Claro, eu vou contar um pouquinho do backstage aqui, da construção de um índice. Vou dar um passinho para trás e falar um pouco que índice nada mais é do que um número, um indicador que vai nos dar de maneira palatável o desempenho, a representação de algum conjunto de... Podem ser ações, podem ser produtos, podem ser derivativos, podem ser qualquer produto que tenha algum tipo de preço. Então, por exemplo, a gente abre o jornal e vê que o IPCA, a inflação, subiu X%. O que isso representa? Representa que a gente tem uma cesta de produtos que a gente compra no supermercado, por exemplo, educação, vestuário, temos transporte, e ela está me falando que subiu X% essa cesta de produtos dentro da cesta de um consumidor amplo, no caso do IPCA, que é o Índice de Preços de Consumidor Amplo. E a gente faz exatamente isso para o lado da B3, que ao invés de olhar produtos do supermercado, a gente olha produtos da própria B3. Então, no caso, conjunto de ações, ou derivativos, ou, enfim, qualquer outro ativo financeiro dentro da B3. E contando um pouco operacionalmente, né, o índice de ações aqui da B3, eu falo sempre que é uma grande de uma receita de bolo, que a gente tem vários passos, step by step, que o primeiro passo é sempre definir qual que é a tese de investimento, o que esse número precisa representar tanto para o mercado, quanto o mercado financeiro, como para o mercado em geral. Então, esse número, essa tese de investimento pode ser definida tanto internamente, a própria B3 voluntariamente, proativamente, quer representar, quer se posicionar nesse mercado, como externamente. Então, uma gestora de algum ativo bate na nossa porta e fala assim, Vini, eu quero estar exposto a quero fazer esse índice. E a gente vai estudar a melhor maneira de atender esse cliente. E aqui, vendendo um pouco o nosso peixe, a gente lançou em 2022, a nossa plataforma Índices on Demand, que é uma plataforma totalmente disruptiva, que a gente consegue misturar, agregar tanto a governança da B3, que a gente sabe muito bem como é, né, excelente, e também a agilidade que o mercado precisa para estar exposto a novos índices, a novos setores, com técnicas de machine learning, com técnicas de big data, enfim. Então, tive um devaneio aqui, mas voltando aqui para o passo 1. Definido a tese, o que a gente faz a partir daí? A gente vai estudar. E eu brinco com os meus familiares que eu falo para eles que eu só pago para estudar. Porque, definida essa tese, a gente vai ler artigo, vai ver quais são os melhores papers da fronteira do conhecimento sobre essa tese de investimento. Qual que é a melhor maneira de representar essa tese de investimento? Quais são os dados que a gente precisa? E com isso, então, por exemplo, o Ibovespa B3, que é a principal marca B3, é um índice que quer representar as 80% do mercado brasileiro. Então, como a gente vai ver isso? A gente vai analisar volume financeiro, quantidade de negócios, volume negociado, valor de mercado, enfim, diversidade que a gente vai falar, o IGPTW. Como a gente vai definir e representar essa tese de investimento a partir dos dados? Então, tudo que a gente vai estudar, a gente vai precisar coletar esses dados, analisar esses dados, o que é sempre muito bacana. Então passo 2, né, passo 1, definirmos a tese, tanto internamente quanto externamente. Passo 2,
estudamos, vimos quais são as melhores métricas para representar essa tese de investimento. O passo 3, a gente vai ver quais são os critérios de inclusão. Como é que a gente seleciona as empresas? A partir dessa tese, a gente vai ver as melhores métricas para seleção de carteira. Como é que as empresas, as ações vão ser selecionadas para a carteira. E, uma vez dentro da carteira, a gente vai precisar distribuir os 100%, né, os 100% dessa carteira, de acordo com algum critério. Vai ser por valor de mercado? Quanto maior o valor de mercado, maior o peso? Ou vão ser pesos iguais? Vai ser por algum critério definido como o índice de diversidade ou como um critério de sustentabilidade? Enfim, aqui a gente tem inúmeras maneiras de representar uma temática, a tese que a gente escolheu. E, a partir de todos esses passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, a gente consegue representar e ter, de uma maneira palatável, uma representação geral, média, desse mercado que a gente está querendo representar. E até pegando um gancho que você já falou do Diversa, a gente está num contexto que essa discussão de inclusão, de diversidade nas corporações está crescente, né? Então, as corporações estão percebendo que vozes diferentes trazem ideias novas para as empresas. Nesse contexto, como que se deu a criação e operacionalização do recém-criado Diversa? Perfeito. Eu acho que o Diversa, eu tenho muito zelo por esse índice. A gente criou esse índice, lançou esse índice no ano passado, em agosto do ano passado, e foi justamente, né, aplicando o iDiversa aqui na nossa receita de bolo, né, nos nossos passos aqui que a gente trouxe. O iDiversa, ele veio de uma demanda interna da própria B3. A B3 ela quis representar, mostrar um comprometimento para o mercado exatamente sobre essa temática, sobre a diversidade no mercado de capitais. A B3, lá em 2021, ela emitiu um título de dívida que ela falou para o mercado. Mercado, eu estou pegando um dinheiro emprestado e eu vou pagar uma taxa de juros, né, como qualquer empréstimo funciona. Mas ela falou assim, eu vou pagar mais juros caso eu não realize 2 gatilhos, né, dois critérios, que seriam eles. Primeiro, ter pelo menos 35% de mulheres na liderança até 2026, e, se eu não me engano, a gente já bateu, muito antes, né, de 2026. E o segundo critério, a criação do índice de diversidade. Então, a B3 se comprometeu a fazer, dentro do mercado de capitais, tanto ter pelo menos 35% de mulheres na liderança no seu quadro social, no seu quadro funcional, como também criar o índice de diversidade que deu um start dentro do mercado de capitais, dentro dos índices, né? Foi o primeiro índice de diversidade no mercado latino-americano, se não me engano. Então, a gente, lá em 2021, quando a gente se comprometeu a fazer esse índice, a gente falou assim, qual que é a melhor maneira de representar a diversidade dentro do mercado de capitais? E acho que uma boa hipótese inicial é falar assim, eu preciso dos dados do quadro social das próprias empresas, representado por gênero, raça, cor, como o Cássio falou aqui há pouco. Só que em 2021 a gente não tinha esses dados. Esse dado começou a ser fornecido dentro do formulário de referência a partir do ano passado. Então, lá em 2021, a gente tentou fazer acordo de cooperação, a gente tentou usar algoritmos de predição para prever a diversidade dentro das empresas, o que não deu certo. A gente deu um passo para trás e falou assim, vamos bater na porta da CVM para estruturar 2 tabelas específicas dentro do formulário de referência que se tenha as informações de gênero e raça-cor por quadro funcional, né? por liderança, não liderança, diretoria estatutária, conselho de administração, conselho fiscal, etc., etc. E, a partir desses dados, a gente construiu a nossa tese de diversidade, que tem inúmeras maneiras, não estou falando que uma é melhor que a outra, mas a maneira que a B3 escolheu, né, que a gente escolheu representar na diversidade, foi justamente comparar o quadro social, o quadro funcional da empresa, com a distribuição demográfica do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem 50% de mulheres, né, gênero feminino no Brasil. A gente vai ver o quão próximo a empresa está de
desses 50% do quadro funcional, né, do gênero feminino. Se ela tiver pelo menos 50%, ela vai ter o máximo de diversidade que a gente tem para o gênero feminino. E a gente faz isso tanto para gênero feminino como para a população preta e parda e para a população indígena, né, gênero e raça-cor. E, a partir disso, a gente definiu os critérios de seleção, os critérios de ponderação, como a gente bem falou. São alguns critérios, acho que aqui, se eu começar a falar, eu não vou parar, então melhor eu referenciar aqui a metodologia, a gente tem tudo no site, mas acho que o intuito aqui que eu queria falar do iDiversa é que é um índice que ele tem muito a melhorar, a gente tem muitos pontos a melhorar, mas foi um start dentro do mercado de capitais, do mercado de índices, para a gente começar a olhar para esses dados. Para a empresa olhar aquilo e falar, pô, eu quero esse selo, eu quero ter o selo de estar dentro da carteira do iDiversa, eu quero ter o fluxo financeiro de fundos passivos, de fundos ativos que se referenciam no iDiversa, ou por inúmeros motivos, para começar a ter um cuidado maior com os dados, para começar a ter um cuidado maior com a temática, para a gente chegar aqui no ano que vem, e já fico à disposição para estar aqui no ano que vem também, mas para a gente conseguir ver que ano que vem a gente tenha um CA, uma diretoria evolutiva, com um pouquinho mais equânime, um pouquinho mais diversa. Enfim, falei demais. Não. Obrigado, Vinícius. Só lembrando que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só perguntar ali pelo QR Code, tá? É direto pelo aplicativo, eu recebo aqui. Aí, a última questão que eu vou trazer, até fazendo um link com o próximo painel, tem o índice GPTW B3, certo? Isso foi criado junto com o GPTW? Como que se deu a criação disso? Claro, o IGPTW ele foi criado em 21, 22, né? A gente lançou em 22, e é um grande de uma... Respondendo a sua pergunta, sim, foi criado em conjunto com a GPTW, em parceria com a GPTW, e a gente faz um grande de um cross entre o universo das empresas com selo GPTW, que, se eu não me engano, são mais de 2.000, e o pessoal da GPTW pode até falar melhor, com o mercado de capitais listados dentro da B3, que são aproximadamente 400. E a gente faz a partir desse universo, a gente faz algumas seleções. A primeira seleção, uma seleção de liquidez. Então, a gente olha todas as empresas listadas dentro da B3 e seleciona as empresas líquidas, né? A gente tem alguns critérios amplos de liquidez para o índice conseguir ser replicável, para algum gestor, alguma pessoa quiser replicar esse índice, ele consiga replicar. E, a partir dessas empresas mais líquidas, a gente seleciona as empresas que têm o selo GPTW. E, dentro disso, né, dentro desse selo GPTW, a gente vai ter dois possíveis pesos, né? Aqui falando um pouco do critério de ponderação. As empresas que têm o selo GPTW vão ter um peso 1, e as empresas que estão no ranking das melhores empresas GPTW, os 150 melhores, vão ter peso 2. Então, aqui a gente faz pesos iguais entre os iguais, né? Entre as empresas que têm o selo, têm o peso igual, e as empresas que têm o ranking, né, estão no ranking 150, têm o peso igual. Peso 1 e peso 2, respectivamente. E aqui a gente fala de um ciclo. A gente sempre tem o ciclo da carteira de 2025, né? A gente está falando das empresas que foram certificadas no período de 2023 e 2024. E o mesmo, né, foi feito para a carteira de 2024, vai ser feito para a carteira de 2026. Então, a gente sempre vai olhar a questão do selo anualmente e a questão da liquidez quadrimestralmente. E a nossa parceria com a GPTW não parou lá em 2022. A gente tem um fluxo constante de informações que eles precisam nos passar os dados dos selos, a gente precisa passar os dados da liquidez para a gente fazer esse cross da melhor maneira possível. Legal, você até adiantou uma pergunta minha que eu ia te perguntar justamente isso, de quanto em quanto tempo vocês revisavam, e se uma empresa sai do GPTW, se ele perde o selo, se ele sai do índice também. Mas aí você respondeu que anualmente isso é feito, né? Bom, acho que o nosso tempo está acabando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou puxar uma aqui.
Você sabe quantos índices tem hoje estruturados na B3? A gente tem índices da provedora B3, provedora de índices B3, a gente tem quase 40 índices. Tá? A gente tem alguns índices adicionais com uma parceria com a Standard & Poor's, né, da S&P 500. A gente tem inúmeros índices, mas não estão nessa conta aqui de 40. E a gente tem vindo numa toada de criação de novos índices, né, de colocar a B3 como protagonista. Ela já tem a principal marca de índices do Brasil, né, que é o Ibovespa B3, mas a gente quer trazer a B3 para os outros mercados dos índices. Então, o índice do agronegócio, o índice do GPTW, do IDiversa, a gente tem feito muitos índices ESG, enfim, de outros mercados multiativos também, então derivativos, renda fixa, enfim, aqui eu posso falar infinitamente. Vamos fazer uma reunião depois. Vamos criar um índice clientes MZ. Fechou? Perfeito, acho que a gente consegue fazer. Conseguimos fazer. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.